A saga do Prêmio Nobel. Versão e distribuição Sinapse. A saga do Nobel é a história das grandes descobertas e das ideias do século XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming e também Camus, Hemingway, Luther King e o Dr. Schweitzer já se tornaram lendas. Vários pesquisadores europeus receberam o Nobel pela descoberta das vitaminas que previnem e combatem as doenças graves. Principalmente o holandês Christian Eijkman pela vitamina B1 e o húngaro Albert Szent-Györgyi pela vitamina C. As vitaminas. Da antiguidade até meados do século XX, doenças mortais e misteriosas assolavam os continentes. O sudeste asiático estava devastado pelo beriberi. A mesma doença causava grandes perdas nas embarcações de longo percurso, assim como o escorbuto, que atingia também o norte da Europa. No século XIX, a pelagra, doença que destrói a pele, propagou-se pela bacia do Mediterrâneo e em regiões do sul da América. O raquitismo dizimava as crianças dos bairros pobres de Londres e de Glasgow. Naquela época, acreditava-se que essas doenças eram devidas aos micróbios. Hoje se sabe que essas calamidades tinham como causa a ausência de vitaminas. Mas qual será a natureza das vitaminas? São moléculas que o corpo humano não pode sintetizar e que estão presentes na alimentação. A química conseguiu identificá-las e cristalizá-las. Ainda que o organismo só precise de pequena quantidade delas, estas 13 substâncias são indispensáveis à vida. Vários Nobel europeus estão associados à descoberta das vitaminas. Christian Eijkman recebeu o Nobel em 1929. Ele demonstrou que a vitamina B1 cura o beriberi, responsável pela destruição progressiva do sistema nervoso. Ele divide o prêmio com o britânico Frederick Gowland Hopkins, que descobriu a vitamina A, indispensável para a visão e para um crescimento normal. Em 1937, o Nobel é concedido a Albert Szent-Györgyi e ao britânico Walter Haworth pela estrutura química da vitamina C, tão necessária ao bom funcionamento de elementos essenciais do esqueleto, as cartilagens e os ligamentos. Em 1938, o austríaco Richard Kuhn é laureado pela identificação da vitamina B2, que regulariza a produção de energia do sistema respiratório. O suíço Tadeusz Reichenstein realiza a primeira síntese industrial da vitamina C. Ele recebe o prêmio Nobel em 1957, mas por outras pesquisas sobre os hormônios suprarrenais. Em 1964, a britânica Dorothy Hodgkin recebe o Nobel pela estrutura molecular da vitamina B12, necessária à formação dos glóbulos vermelhos. Do século XVII ao século XIX, o escorbuto e o beriberi causaram mais de 2 milhões de mortes nas tripulações dos grandes navegadores europeus. Mas como foi possível entender as causas dessas doenças? Em 9 de agosto de 1863, o navio Jacques Coeur deixa Fort-de-France para chegar a Pont-du-Chéry. O Dr. Richaud, médico de bordo, fala assim do beriberi. Após 3 meses de travessia, temos um novo caso a cada dia. Os homens não conseguem ficar nem em pé, nem deitados. Ficam sentados, com a cabeça caída. O edema das mãos é um sintoma sempre presente. As funções intelectuais permanecem intactas até a morte. Os doentes do Jacques Coeur têm o triste privilégio de poder acompanhar todas as fases de sua terrível agonia. A falta de condimentos lá pelo final da viagem tem provavelmente muito a ver com isso. Para outros navegadores, surgia também de forma inexplicável o escorbuto. Em 1535, no Canadá, Jacques Cartier e seus homens ficam imobilizados no gelo do rio Saint-Laurent por vários meses. Conta um dos sobreviventes. Em meados de fevereiro, dos 110 homens que haviam embarcado, só 10 não estavam doentes. Todos os outros estavam com a boca podre nas gengivas. Toda a carne caía, descobrindo as raízes dos dentes que também caíam.
No 15º dia de abril, nosso capitão, passeando sobre o gelo, encontrou um índio que ele havia visto muito doente 10 dias antes. Agora ele estava curado. O índio contou que havia tomado o suco e o bagaço das folhas de uma árvore chamada ameda. Depois de tomar por 2 vezes a beberagem, nós também ficamos curados. A cura parece então depender da alimentação. No século XVIII, James Lind, médico da Marinha Britânica, nota que o escorbuto não afeta os marinheiros que tomam limonada. Ele fez a seguinte experiência. Todos os dias dava alimentos diferentes para 6 grupos de marinheiros que já estavam com o escorbuto. Só morriam os que não haviam tomado limonada. Em 1770, o explorador inglês James Cook nota o mesmo fenômeno com o uso do repolho e aplica os mesmos métodos. Em 3 anos de navegação, ele perde só 5 homens. No século XIX, o raquitismo que age sobre o desenvolvimento ósseo e o crescimento atinge 80% das crianças das áreas pobres de Londres e de Glasgow, mas poupa as da burguesia. Além de uma alimentação extremamente pobre, observam-se as condições de vida dessas primeiras grandes aglomerações, cujas construções elevadas impedem a passagem da luz do sol, que através da pele sintetiza a vitamina D. Mas na Europa do fim do século XIX, desde as descobertas do francês Louis Pasteur e do alemão Robert Koch, o mundo científico atribuía todas as doenças conhecidas a uma única causa: os micróbios.